Olá, sejam bem-vindos ao programa JBP Podcast, publicação oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Eu sou o Dr. Rodrigo Cavalazzi, sou professor da Universidade de Louisville, em Louisville, nos Estados Unidos. E hoje a gente vai conversar sobre um artigo bastante interessante, na verdade um documento da Sociedade Brasileira de Pneumologia e da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. E o artigo é Orientações Práticas de Ventilação Mecânica Baseadas em Evidência. Foram 75 autores e eu vou conversar com dois autores, a doutora Juliana Ferreira, que é professora livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, e o doutor Arthur Viana, que é professor da Universidade Federal Fluminense. O artigo, na verdade, foi publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia, mas o que foi publicado foi mais um resumo com a metodologia e uma tabela com as orientações, e no artigo tem um link para o documento inteiro, que é um documento de mais de 200 páginas, bastante completo sobre ventilação mecânica. Então, com isso, eu gostaria de fazer a primeira pergunta, que é como vocês escolheram os tópicos do documento? Alguns tópicos foram bastante únicos, como ventilação mecânica na gravidez e cuidados odontológicos. Obrigada pelo convite, primeiramente, à sociedade. É um prazer estar aqui nesse podcast. Esse documento, ele, na verdade, ele tem uma história. A gente tem um documento prévio. Na verdade, tem 4 documentos de consenso de ventilação mecânica em parceria da AMIB com a SBPT, então a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, com a Associação de Medicina Interna Brasileira. Então, os primeiros documentos tinham um formato mais informal, e em 2013 a gente fez um documento maior e que foi publicado em revista também revisada por pares, foi na época publicado pela revista da AMIB, em que a gente já fazia uma série de sugestões, de recomendações em relação à ventilação mecânica e já tinha alguns tópicos ali. Dessa vez, a intenção era fazer um documento mais estruturado do ponto de vista metodológico e também mais amplo. O objetivo desse documento não era que fosse uma publicação, o principal era uma ferramenta que possa servir à beira-leito para médicos, pneumologistas intensivistas e até médicos generalistas que cuidam de pacientes sob ventilação mecânica e que a pessoa pudesse acessar de maneira prática. Então, o documento tem um link, como você comentou, que é um link público, aberto para qualquer pessoa baixar. Então, a gente queria ser muito amplo. Então, o grupo de coordenadores se reuniu, a gente partiu da lista de tópicos que havia sido estudado em 2013 e ampliou, identificando coisas que tinham ficado de fora da outra vez, como você mesmo comentou. Então, ventilação mecânica na gestante, dessa vez tem um capítulo de ventilação na COVID. Então, o processo foi tentar ser o mais amplo possível para oferecer uma ferramenta que tivesse utilidade clínica, e por isso o documento é tão vasto e assim, a gente tem, e dessa vez também incluindo outros profissionais de saúde que não fossem só os médicos. Então, esse foi o processo. Não sei se o Arthur quer complementar de alguma maneira. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Rodrigo, Juliana. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite da SBPT. Exatamente o que a Juliana estava comentando, novos profissionais foram incorporados nos últimos 10 anos na prática, na terapia intensiva. Um exemplo clássico é o odontologista, que, sem dúvida, faz parte da equipe multidisciplinar, nos ajudando a cuidar, fazer cuidado oral da cavidade oral dos pacientes, fazendo prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica. Outros capítulos, então, da gestante, o transporte do paciente crítico, a ventilação mecânica na COVID, tudo isso foi incorporado porque havia necessidade de incorporar esses novos temas. Então, foi muito importante a gente ter... O documento ficou um pouco maior em função disso, mas eu acredito, acho que a gente sai desse documento, após a realização do mesmo, tendo a certeza que ele ficou bem prático e bem acessível para todos. Com certeza. Foi uma honra, inclusive, para mim, escrever um editorial sobre o documento. Com certeza, ficou muito didático. E como foi organizar esse documento com 75 autores, né? Eu acredito que tenha sido bastante complexo, né? Organizar isso e fazer com que todo mundo
submitam os seus capítulos dentro do prazo. E como as duas sociedades, né, a SBBT e a AMIB, ajudaram nesse projeto? Acho que você definiu bem, não foi nada fácil, né? Primeiro, a gente juntou duas especialidades, mas duas especialidades que têm o pneumologista que trabalha na terapia intensiva como figura principal. Todos os 6 da comissão são pneumologistas e são intensivistas. Aliás, Rodrigo, eu tenho uma grande curiosidade, eu faço isso, um projeto dentro da SPPT já há algum tempo, da gente entender a realidade do pneumologista com a medicina intensiva no nosso país, no Brasil. E o nosso grupo tinha essa característica. É um grupo de pneumologistas intensivistas, todos titulados pela AMIB, e essas pessoas que, notadamente, têm uma atuação na ventilação mecânica no Brasil, esse grupo organizou e aí chamou outras pessoas de vários centros no Brasil. A grande maioria ficava em São Paulo. Eu acredito que São Paulo, sem dúvida, tem um berço muito forte, foi um catalisador da ventilação mecânica nos últimos 30 anos, com a figura do professor Carlos Carvalho, do Marcelo Amato, Carmen Barbas. Essas pessoas também militam muito bem na AMIB, na Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Então, a partir da conexão entre essas duas sociedades, através dessas pessoas, foram selecionados pessoas indicadas por essas duas sociedades, que, na realidade, essas pessoas estão em comum nessas duas sociedades, e aí a gente consegue criar um grupo de quase 80 pessoas. Eu queria complementar só um dos aspectos que o Rodrigo levantou, que é como foi o apoio das duas sociedades. Foi incrível, a gente teve um suporte muito grande das duas sociedades, e é sempre uma situação que tem um cunho político, como juntar as duas sociedades, como escolher representantes que representassem bem as duas sociedades, e eu acho que a gente teve um apoio muito grande das duas diretorias para fazer a gente teve uma reunião presencial, então tem um custo envolvido em realizar esse tipo de documento, e as duas sociedades garantiram o pagamento de tudo que precisava para a gente pôr as pessoas juntas na mesma sala. Então, a gente ficou muito grato, assim, e também de funcionários da sociedade. A gente nunca teria conseguido que as pessoas entregassem as coisas na data se não fossem funcionários da AMIB, da SBPT, ajudando a cobrar esses capítulos e oferecendo toda a logística para que a gente pudesse realizar a reunião. Só para complementar, dentro dessa mesma pergunta, demorou quanto tempo da concepção até o produto final? A confecção do artigo ou do documento? O planejamento não, vamos fazer esse documento, porque o documento é uma atualização de 1 de 2013, né? Então, eu acredito assim, que vocês estivessem pensando, em algum momento a gente precisa atualizar isso, a partir de qual momento vocês começaram a realmente trabalhar na atualização e fazer um novo documento? Em torno de 18 meses, né, Juliana? Foi isso. A intenção era fazer com 10 anos, em 2023, mas a gente não conseguiu completar o projeto em 2023, adiou para 24, então conseguimos completar em 2020. A gente se encontrou no fim de 2023 ao vivo. Em 2024, a maior parte aí que tinha que juntar todas as informações para transformar num documento, e depois para transformar na publicação ainda levou alguns meses. Então é um processo de mais ou menos de quase 2 anos, mas assim, mais trabalho intenso de 18 meses. Dentro dessa pergunta ainda, estou ficando cada vez mais curioso aqui sobre como que foi a revisão por pares interna desse documento. Porque 75 autores é complicado, né? Como é que vocês, quando havia divergência, como vocês chegaram ao acordo? Deixa eu só adiantar uma coisa, dando um pouco de spoiler. O documento de 2024 é diferente do de 2014, que foi publicado nas revistas. É um documento mais amplo, mais prático, e a gente, dando spoiler para você, Rodrigo, a gente tem uma missão aí de manter esse documento atualizado.
Então, é uma proposta que a gente fez, e a Margarete chegou a comentar isso no Congresso em Florianópolis, que esse documento fosse atualizado a cada 2 anos, para que a gente, daqui a 10 anos, a gente não tenha o mesmo maior trabalho, ou seja, a gente vai fazendo um trabalho aos poucos. A ciência é muito mais rápida hoje, né? Então a gente tem essa missão de atualizar esse documento a cada 2 anos. E vamos tentar. Respondendo a sua pergunta, Rodrigo, cada dupla trabalhava numa série, num determinado tópico. Então, vamos dizer que eu e o Arthur fôssemos uma dupla, a gente levou para a reunião ao vivo a nossa proposta. E aí a gente passou 2 dias trancados em grupo numa sala, votando esses tópicos. Então, tinha tópicos em que havia pouquíssima discordância e a gente podia ir rapidamente, essa é a proposta desse grupo, pode ficar assim? Pode. E tópicos que precisaram de muita discussão. Foi uma experiência muito interessante, porque no final a gente, por exemplo, se não chegasse a um consenso, na discussão em algum tópico, a gente votava. E a gente fez apenas 4 votações. Quer dizer, na maioria das vezes. Desculpa, mas votava com relação ao conteúdo do tópico? O conteúdo, por exemplo, uma parte diz a gente acha que a gente devia recomendar, o outro fala não, ou a gente nunca usou a palavra recomendar, a gente acha que devia ser sugerir, ou, por exemplo, uma das coisas que a gente votou foi, a gente queria, vamos usar o termo desmame ou liberação da ventilação mecânica. Então, uma parte das pessoas falou, não, vamos usar o termo mais moderno que é liberação da ventilação mecânica. Outros falavam, não, desmame é um termo conhecido, a gente devia usar o termo conhecido. Como não chegou a consenso, a gente votou, e aí ficou desmame. Muito bom. Então, a próxima pergunta é: o formato de cada capítulo foi um comentário, seguido de uma sugestão ou uma consideração. Então, eu queria que vocês falassem um pouco da metodologia disso e também, emendando nessa pergunta, como vocês veem a ciência no campo da ventilação mecânica e, mais especificamente, no Brasil? Como a ciência tem contribuído e como o Brasil tem contribuído nessa área? Acho que o Brasil tem tradição em estudos de ventilação mecânica. Alguns que foram feitos aqui na Universidade de São Paulo, Marcelo Amato liderou talvez o que ficou mais conhecido em pacientes com SARA. Depois a gente tem um estudo da BRICNET, que é o estudo ARTE, que é de 2017, talvez, que é o maior estudo avaliando uma estratégia de ventilação com PIP alta e recrutamento versus ventilação com PIP tradicional. Então, o Brasil tem grupos de pesquisa em ventilação mecânica reconhecidos internacionalmente e uma tradição em contribuir para estudos desse porte. A gente tem estudos observacionais dessa linha. A ciência nesse campo, eu acho que assim, fazer estudo de ventilação mecânica é muito mais complexo do que fazer um estudo de remédio, porque quando você randomiza um paciente para receber um remédio ou um placebo, você só precisa garantir um bom placebo. Quando você randomiza um paciente para fazer uma titulação de PIP ou não, coisas podem acontecer durante aquela titulação que te obrigam a modificar alguma coisa. Mas é uma área que ainda tem muita pergunta para ser respondida. A gente tem um estudo Renovate recentemente, também foi liderado pela BRICNET, recém-publicado no finalzinho do ano passado no JAMA, avaliando métodos de suporte não invasivo. É um estudo basicamente só de centros brasileiros. Então, a gente tem essa tradição. Eu acho que ainda tem muita pergunta em ventilação mecânica, em suporte ventilatório a ser respondida. Eu acho que esse é um campo fértil aí na ciência que tem muito, muito debate ainda. Não, eu concordo. O Brasil tá virando realmente uma força muito grande em ensaios clínicos e principalmente UTI e também em ventilação mecânica, que dá muito orgulho na gente. Doutor Arthur, o senhor podia comentar um pouco sobre a metodologia que foi usada, né, para o documento, para chegar Para na você, sugestão ou então, consideração? assim, de uma maneira diferente do documento de 2014, a gente utilizou a sugestão quando a gente tinha estudos mais robustos e com menos vieses. Já a consideração eram estudos com menos evidência científica. Para você ter uma ideia, Rodrigo, a gente teve muito mais sugestão na confecção final do documento do que muito mais consideração do que sugestão. Sugestão foram em torno de 100 e consideração, se não me falha a memória, foram quase 300. Então, porque essa área, como a Juliana falou, é uma área ainda muito fértil, muita coisa pode acontecer.
que a gente não tem tanta evidência em alguns tópicos da ventilação mecânica. Acho que a dificuldade de estudar ventilação, a própria taxonomia da ventilação mecânica é uma coisa complexa, o nome dos modos ventilatórios, você provar que um modo ventilatório é superior ao outro, é muito difícil você realizar isso. E, ao contrário de um remédio, como a Juliana falou, ao contrário de um remédio, se eu quiser patentear um modo de ventilação mecânica com o seu nome, eu vou patentear sem nenhum ensaio clínico, sem mostrar nada de benefício desse modo ventilatório criado por você e que tem o seu nome. Então, daí a dificuldade que a gente tem em fazer estudo em ventilação mecânica. Mas é uma área incrível, fantástica, eu acho que é a grande alma da terapia intensiva, sem dúvida, a ventilação mecânica. Acho que a gente é meio suspeito para falar. Eu ia falar, a gente está super enviesado, mas está aí tá aberto o nosso conflito de interesse. Não, eu vou até confidenciar uma coisa para vocês dois, né? A Juliana estava falando. Eu ia fazer cardiologia até o 6º ano, né? Eu fui um aluno da UF, e aí eu entrei na UTI e vi a ventilação mecânica. Eu decidi fazer pneumologia por causa da ventilação. Aí eu me encantei com aquilo, eu falei, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou me dedicar e me apaixonar. E é isso, né? Não, eu acho que integra tanto fisiologia, né? E a gente gosta muito disso, por isso que a gente escolheu essa especialidade. Mas eu acho que existe eu acho que até eu critico isso, que existe uma grande desconexão do ciclo básico da fisiologia respiratória com o que a gente aplica na ventilação mecânica. Eu acho que os alunos atualmente eles não conseguem fazer muito essa conexão, que é absolutamente fundamental. As aulas do 3º período, pelo menos aqui na UF é assim, fisiologia cardiovascular, você jogar isso para ventilação mecânica, para UTI, é absolutamente fantástico, é uma ponte. E, infelizmente, eu tenho visto que os alunos têm uma certa dificuldade em juntar essas pontes. Então, isso já traz a próxima pergunta. Como vocês veem a educação em ventilação mecânica nas escolas médicas e programas de residência médica no Brasil? E como esse documento pode ajudar na formação dos nossos médicos? Porque, assim, esse documento, ele é orientações práticas, mas tem vários capítulos que são muito didáticos e educacionais. Até esse final de semana eu estava indo de novo, me preparando para esse podcast, e não, os métodos de ventilação mecânica convencionais, explicando como você pode alterar o volume corrente na pressão, na ventilação pressão controlada, dependendo do tempo inspiratório, ou a monitorização da ventilação não invasiva com alguns conceitos novos. Então, assim, não é bem uma diretriz, mas é um documento que dá orientações práticas, mas também tem uma boa carga didática ali, um bom conteúdo didático. Então, como vocês acham que isso vai ajudar na formação dos nossos médicos e como está a educação de ventilação mecânica nas escolas médicas do Brasil? Vou passar essa pergunta para a Ju, depois eu vou comentar alguma coisa que ela, sem dúvida, é a pessoa que estuda educação e ventilação mecânica. Eu vou quase que pegar o seu gancho, Arthur. Eu acho, assim, ventilação mecânica é um conjunto de conhecimento e habilidades quase que, né, práticas mesmo, complexa. Tem que juntar muito raciocínio clínico com um pouco de entendimento da mecânica respiratória. Aí você precisa interpretar a gasometria para fazer um ajuste. Então, é uma coisa difícil de aprender e eu acho que a gente faz muito pouca exposição dos alunos para isso. Então, o aluno pode até aprender, eu acho que se a gente fizer os alunos estudam para a prova de residência, eles sabem que tem uma recomendação de usar volume corrente de 4 a 8 ml por quilo de peso para o paciente com SARA. Qualquer um responde isso num teste de múltipla escolha. Mas quando ele está na beira do ventilador, nem sempre ele aplica esse volume, porque aí ele se atrapalha e se confunde um pouco. Então, eu acho que ainda tem um grande chão para fazer isso. Eu tenho um aluno de doutorado que fez um projeto específico com isso, o projeto foi publicado no final do ano passado. É um estudo que a gente fez um curso extensivo de ventilação mecânica para os residentes de clínica médica, e era no meio da pandemia, então a gente acabou fazendo online.
uma série de aulas e uso de simulador, tem um monte de gente estudando o uso da simulação, mas é uma habilidade complexa, então ela precisa começar desde lá de trás. Eu acho muito interessante a ideia de integrar. A gente tem um curso aqui na USP para graduação no segundo ano, que é uma unidade curricular que junta fisiologia com patologia, com algumas doenças, e a gente faz uma simulação em ventilação mecânica para eles. E a aula tem um lado meio, parece que veio do outro mundo, mas por outro lado a pessoa é apresentada pela primeira vez, que você está aprendendo aqui uma coisa sobre resistência e complacência do pulmão, porque depois isso aqui vai ser importante para ventilar alguém à beira-leito. Então, eu acho que a gente ainda tem um chão aí para andar no currículo e muito heterogêneo no Brasil e não tão bem estruturado quanto devia ser, pensando que a ventilação mecânica tem a importância que tem para pacientes críticos, agudos, de emergência. Esse tema é bem interessante, porque quando eu voltei para a faculdade, há mais ou menos 3 anos atrás, eu tinha uma trajetória de vida na Clínica São Vicente, aqui na Gávea, no Rio de Janeiro, como intensivista. E eu voltei para a universidade, eu comecei a me envolver com os alunos e perguntando qual era o gap ali, qual era a dificuldade, qual era a satisfação deles com o ensino da ventilação mecânica. E eu comecei a escutar coisas assim que me surpreenderam muito. Então, daí vieram vários projetos que eu estou tentando fazer na universidade, alguns deles já realizados, como o curso, eu fico 3 meses com alunos do 6º ano, treinando via aérea e treinando ventilação mecânica com simulação em beira-leito, porque eu costumo dizer para eles o seguinte: olha, você vai se formar no final do ano, você vai ser o plantonista do Réveillon de 2025 para 2026. Então, mas é verdade, é mais pura realidade. Esse futuro médico, ele vai dar plantão ou numa sala vermelha, ou numa emergência de menor complexidade, ou eventualmente numa UTI. E ele vai, eventualmente, estar de plantão com um paciente grave, ele tem que saber se posicionar. Então, eu lembro de um post muito interessante do LinkedIn de um colega de São Paulo, que ele fala exatamente sobre isso. Os alunos sabem todos os padrões de FAM, nada contra o pessoal da Reumato, mas sabem todos os padrões de FAM, mas não sabem reconhecer um doente séptico, não sabem ventilar um doente inicialmente, não precisa ser nada de cuidado pós, é uma coisa mais refinada. Mas a abordagem inicial da ventilação mecânica eles não sabem. Então, a gente está tentando, na UF, mudar essa realidade. Eu tenho projetos de extensão de ventilação mecânica, onde eu vou, literalmente, entre o Rio e Niterói, existe a maior ponte do Brasil, mas eu pretendo que essa ponte vá para o interior do estado do Rio, algumas cidades da região metropolitana daqui do Rio, né, Niterói, para que a gente possa treinar esses estagiários e esses médicos recém-formados, para que eles possam ter realmente uma abordagem melhor daquele doente crítico. Eu acho que a residência, né, claro, a faculdade de medicina, obviamente, mas a residência também tem um papel fundamental na educação e no treinamento dos futuros médicos. E eu vi a doutora Juliana falando de heterogeneidade. Então, vocês acham que talvez a adoção desse documento pelas residências de clínica médica, por exemplo, poderia uniformizar um pouco a educação em ventilação mecânica no Brasil? E não estou falando, e aqui nos Estados Unidos também é ruim, não é bom, não. Também é bem heterogêneo, não estou aqui querendo dizer que o Brasil está atrás, mas querendo melhorar o que está acontecendo no Brasil. Eu espero, Rodrigo, que o documento possa ser um dos tijolos de uma mudança, eu vou quase chamar de revolução. O documento sozinho não consegue fazer isso, mas eu acho que ele pode sim ser parte de uma estratégia para melhorar educação na graduação, na residência e até educação continuada. Pessoas que já estão praticando medicina pelo Brasil e às vezes estão numa UTI, são pessoas que não estão mais numa residência formal, mas que eventualmente podem fazer um curso de ventilação mecânica baseada no que está nesse documento. A gente fez muita questão de que o documento saísse completo e aberto nos 2 sites. Por isso, para a ideia de que
de que ele seja muito acessível, de que quem quiser usar, possa usar da melhor maneira. E a gente também, acho que eu falo por mim e pelo Arthur, para dizer que tanto nós dois individualmente, como as duas sociedades, estão abertas a, se alguém falou, eu queria fazer estou pensando em fazer um currículo de ventilação mecânica aqui na minha faculdade, ou aqui para o meu estado, baseado nisso daí, será que a MIB, a SBPT ou vocês podem ajudar? Dar uma olhada no programa do curso, é isso mesmo? Acho que essa é a ideia. A gente ficaria muito feliz se esse documento, de alguma maneira, contribuísse para que o ensino de ventilação mecânica fosse mais homogêneo e mais disponível no Brasil. Tem uma publicação, Rodrigo, eu tenho certeza que a Juliana já viu esse trabalho, mais ou menos 20 anos atrás, sobre o ensino de ventilação mecânica para os residentes norte-americanos no Blue Journal. Foi o pessoal da Duke que fez, Eles É, foram terríveis, não foram bem algumas questões é, básicas, né? mas sabe o que eu fiz em 2004, quase 20 anos atrás? Eu peguei aquele questionário, eu fiz um curso para os estagiários da São Vicente e comparei com o desempenho dos estagiários com o desempenho dos residentes norte-americanos. E o desempenho dos nossos estagiários foi melhor, foi acho que 75% versus 68%, indicando que assim, tem que treinar, tem que dar curso. E aquela época, 20 anos atrás, a gente não tinha, né, Juliana, o Xlang, na nossa ferramenta principal de simulação de ventilação mecânica, auxilia muito, eu uso muito essa ferramenta, criada pelo nosso querido Marcelo Alcântara, lá do Ceará. Então, muita coisa aconteceu nesses 20 anos, mas a gente tem que continuar buscando para que o aluno da graduação ele saia com talvez uma cadeira eletiva de medicina intensiva, alguma coisa que possa puxar a assistência ao paciente crítico para a prática diária, porque ele certamente ele vai utilizar esses conceitos futuramente. Bom, e voltando à importância da educação na ventilação mecânica, né? A gente está vendo uma mudança de como a medicina é praticada, né? Porque eu me lembro quando eu era estudante de medicina, a gente via paciente sendo internado para investigar um nódulo de pulmão, uma massa de pulmão. E o paciente ficava no hospital 3, 4 dias esperando uma biópsia. Isso já não, o hospital hoje em dia está ficando cada vez mais assim pacientes muito graves, né? E eu acho, né? Eu li recentemente um documento da MIB, um documento muito interessante mostrando uma disparidade muito grande em termos de número de intensivistas no Brasil. E daí, novamente, da importância de a gente educar todos os médicos. O que vocês acham disso? Vocês acham que tem uma falta de intensivista no Brasil e, portanto, existe uma necessidade de educar não intensivistas em ventilação mecânica? O que vocês acham disso? Eu acho que sim. A realidade é que no Brasil não só intensivistas estão nas UTIs, e também não só nas UTIs estão os pacientes sob ventilação mecânica. Então, eu considero ventilação mecânica saber aplicar ventilação mecânica uma competência básica não só do intensivista. Eu acho que ele é uma ferramenta básica do anestesista, do clínico, da pessoa que faz medicina interna, né? Então as pessoas fazem 2 anos de clínica médica aqui, que nos Estados Unidos acho que ainda são 3, aqui são 2. De outras especialidades em que algumas áreas de cirurgia em que tem pós-operatório. Então, eu acho que, ainda mais aqui no Brasil, em que primeiro, não há intensivista suficiente para estar em todas as UTIs do Brasil. E eles estão mal distribuídos e centralizados, estão concentrados aqui na região sudeste e ausentes não, mas menos comuns nas regiões norte e nordeste. E também aqui no Brasil, onde não há um impedimento de que você não tem que ter feito residência para trabalhar como médico. Então, qualquer pessoa formada, como o Arthur brincou, o sextonista agora, no Réveillon, ele pode mesmo estar com o paciente sob ventilação mecânica, sob o cuidado dele. E ele vai ficar com medo, porque ele sabe que aquilo ali é high stakes, que a vida ou morte está baseada no que ele vai fazer ali, e ele vai se dar conta de que ele está perdido, ele não sabe. Ele sabe a dose da vancomicina, ele sabe eventualmente ligar uma droga vasoativa, mas na ventilação mecânica ele vai olhar para o lado e torcer para ter um fisioterapeuta que possa ajudar.
Então, eu vejo uma grande necessidade de capacitar todas as pessoas que eventualmente estejam trabalhando em UTIs e em emergências para saber ventilação mecânica. E é claro que nesse momento a gente fala também dos fisioterapeutas que são craques em ventilação mecânica. O fisioterapeuta que sabe ventilação mecânica é um diferencial para a UTI, sem dúvida, mas a gente tem que dividir esse conhecimento tem que ser compartilhado. O médico também não pode delegar toda a ventilação mecânica para o fisioterapeuta, não é isso. O cuidado é multidisciplinar, o médico tem que se envolver com esse conhecimento. É muito importante que ele também entenda da ventilação mecânica como ele entende de hemodinâmica, como ele entende de distúrbio eletrolítico. Então, são áreas da medicina intensiva. E a gente também, enquanto a NIB, a gente trafega muito bem entre essas duas sociedades, lutar para que o intensivista ele seja reconhecido, que o coordenador da UTI seja um médico titulado, que o médico diarista rotina seja um médico titulado também. Então, a gente tem que lutar para que esses profissionais sejam reconhecidos e até mais bem remunerados também. Com certeza. Então, em 2009, teve um ensaio clínico brasileiro de autoria da doutora Corine Taniguchi, que comparou redução automática da pressão de suporte com a redução manual no processo de desmame. E eles mostraram a superioridade da redução manual, e até esse artigo gerou um editorial elogioso do Dr. Martin Taube, um guru da ventilação mecânica, que disse que Hipócrates está vivo e praticando o desmame no Brasil. Isso foi em 2009. Desde então, teve advento de tecnologias e, mais recentemente, a explosão da inteligência artificial. Vocês acham que isso vai mudar o emprego da ventilação mecânica no futuro? E, ainda mais, assim, de forma mais global, como vocês veem o papel do médico no futuro, tanto na ventilação mecânica como no exercício da medicina? Essa é para respirar fundo, né? Essa pergunta a gente respira fundo. Eu posso comentar, a Juliana pode continuar. Bom, essa história de medicina intensiva, né, Rodrigo, surgiu na década de 50. A medicina intensiva surge na observação do Dr. Ibsen, que era um anestesiologista. Ele percebeu que aqueles pacientes vitimados de pólio, quando agrupados com a mesma complexidade e vigiados pela enfermagem, eles morriam menos. A medicina intensiva, a terapia intensiva, a UTI, nasceu da observação do Dr. Ibsen, que observa que esse doente morre menos. Assim nasceu a UTI. Então, a UTI, até historicamente, está muito ligado à insuficiência respiratória aguda e crônica, ou crônica agudizada. Ao longo desse tempo, a gente acompanhou várias, eu até citei agora há pouco, da minha paixão quando eu era residente, sextanista lá no Hospital Antônio Pedro, quando eu vi os primeiros ventiladores, os Evita 1 microprocessados, realmente aqueles aparelhos me encantaram muito. Naquela época, na década de 90, então, começa a sair os ventiladores, o CCV2, o M61, esses ventiladores começam a ser substituídos por máquinas que são computadorizadas e que dão gráficos para a gente entender e entender melhor o que está acontecendo com o doente, que dão super informações valiosas do que está acontecendo com a mecânica respiratória desse doente. Então, esse é o presente, é o passado recente e o presente que a gente vive. Né? O que a gente... Máquinas menores, máquinas cada vez mais que se integram, que você salva informações e até posteriormente você pode usar informações para didática. Esse é o presente. O futuro, a gente já tem alguma coisa em relação aos sistemas de ventilação com alça fechada, que o próprio aparelho, embora, e eu falei anteriormente que é difícil comprovar o benefício de uma modalidade ventilatória sobre a outra, mas a gente já tem alguma coisa que a máquina se antecipa ao médico. E talvez essa questão vá crescer nos próximos 15, 20 anos, né? ou até menos. Então, eu acredito que cada vez mais
a máquina vai avisar ao médico que, de repente, o doente está fazendo auto-PIP. Hoje, você, Juliana, é uma expert em assincronias. Talvez a gente vá ter máquinas que tenham alarmes de assincronia mais contundentes, mais evidentes, que chamem mais atenção, eventualmente até fazendo o diagnóstico da assincronia ventilatória, te ajudando nessa questão. Então, é assim que eu vejo essa questão do futuro. Eu concordo com você, Arthur. Eu acho que inteligência artificial ou estratégias automatizadas, elas vieram para ficar. Acho que, como toda tecnologia, ela tem que servir para ajudar e não para atrapalhar. De vez em quando, tecnologia é mal usada, mas eu acredito que na ventilação mecânica muitas coisas boas podem surgir de análises automatizadas ou de inteligência artificial. Hoje em dia, se eu precisar escrever, e eu penso que vai ser igualmente importante o papel do médico. Eu não acho que a tecnologia vem substituir o médico. Talvez em algumas áreas muito específicas da medicina, talvez a inteligência artificial reduza o número de médicos que precisam estar ali para fazer alguma coisa. Mas eu acho que para pacientes clínicos e para pacientes complexos, eu penso que a gente vai ter sempre que ter um médico ali, e enfermeiros e fisioterapeutas, e esse sistema ele está ali para te ajudar, como o Arthur falou, para dar um alarme, para calcular uma coisa para a gente, para sugerir, falar, olha, a probabilidade, eu sonho com uma ferramenta que eu pudesse colocar alguns dados do paciente, ele falasse, probabilidade de TEP nesse caso é 52%. De pneumonia, 23%, e de algum diagnóstico alternativo terceiro aí é 12%. Com esse dado, eu não tenho certeza ainda, mas ele me ajuda, então eu vou começar com teste para TEP, eu não vou começar com teste para doença mais rara. Eu acho que, como hoje em dia qualquer um de nós, eu uso bastante inteligência artificial, ChatGPT, por exemplo, para escrever um texto para mim, se eu precisar alguma coisa simples, mas eu nunca deixo ele escrever sozinho, porque ele escreve besteira. Então eu peço para ele começar a escrever para mim, mas depois eu vou editar, eu vou ver se ele não escreveu alguma coisa que não faz sentido, ou que ele alucinou, ou que não é bem o que eu queria dizer. Então eu acho que vai ser a mesma coisa. Vai precisar alguém, se a gente perder em algum momento a capacidade de entender o que a inteligência artificial está fazendo, vai ser parecido com você pedir para o ChatGPT escrever um texto super importante para você e nem checar. Vai dar errado. Vai dar errado. Certamente. Não, concordo. Não, certamente vai dar errado, eu concordo plenamente com. Muitas vezes eu vejo que eu peço alguma coisa para o ChatGPT, eu vejo que está uma resposta assim que eu não gostei muito, assim, mas você tem certeza disso? Ele pede desculpa. Não, eu estou errado mesmo. Você tem razão. Não é bem assim. Não, eu concordo. Não, escreva assim. Ainda escreva às vezes assim. tem que escrever. Desculpa, fala. Eu costumo dizer assim, conversando com a máquina, assim, realmente você precisa melhorar um pouco. Às vezes eu preciso escrever carta de recomendação, a gente escreve bastante aqui e as cartas são estéreos, tem uns advérbios muito repetitivos, dá para ver que é uma coisa corporativa escrever. Quer saber de uma coisa? Quando eu uso, eu peço, corrija a gramática somente. Aí pronto. Bom, eu acho que foi excelente, foi um podcast muito bom. Você acabou de ouvir mais um episódio do programa JBP Podcast, publicação oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.jornaldepneumologia.com.br, juntamente com o artigo e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!